Olá, querido. Olá, querida. Deus te abençoe. Estamos mais uma vez começando aqui uma ministração em nosso canal, Pastor Sávio Silva Oficial. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, não perca essa oportunidade. Sempre deixamos aqui 3 pedidos antes de iniciarmos o nosso conteúdo. O primeiro pedido é para você que ainda não é inscrito em nosso canal, queira por bondade neste momento, com apenas um clique, já se inscrever aqui em nosso canal e ser abençoado, ativar o sininho para receber todas as notificações quando um novo vídeo for lançado. E todo vídeo lançado tem um único propósito: alcançar a sua vida e lhe abençoar com uma palavra de Deus, com uma instrução espiritual a respeito daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O segundo pedido é que, se você puder, neste momento, também já deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, não perca a oportunidade também, pois esse like, essa curtida é de suma importância para o engajamento do nosso vídeo aqui na plataforma do YouTube, no sentido de alcançarmos mais vida, ok? Com a indicação dos nossos vídeos. E o terceiro pedido, que sempre faço também, é que, se você puder, neste momento, compartilhe esse vídeo. Compartilhe essa informação com o maior número de pessoas que você puder alcançar. Fazendo assim, você vai levar a palavra do Senhor e vai nos ajudar, por intermédio da exposição da Escritura, a alcançarmos o maior número possível de pessoas, abençoando-as com a palavra do Senhor, com uma palavra vinda da parte de Deus. Sendo assim aqui declarado, nós vamos dar início à nossa ministração, ao nosso conteúdo de hoje. Temos aqui uma lição importantíssima. Eu quero falar com vocês aqui hoje a respeito das epístolas paulinas e de algumas epístolas pastorais. Lembrando que nós estamos seguindo uma sequência de estudo, sobre as epístolas paulinas, as epístolas de Paulo, tanto as epístolas de prisão, quanto as epístolas que Paulo escreveu para os pastores, e também estamos falando sobre algumas epístolas universais, que também são chamadas de epístolas gerais. Dentro do bloco das epístolas, desde a epístola que o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, escreveu para os crentes da igreja que estava em Roma, até a pequena epístola escrita por Judas, lá perto do livro do Apocalipse, temos aí um bloco de epístolas que tratam de assuntos doutrinários, com o propósito de corrigir alguns erros que aconteciam dentro da igreja por parte de alguns irmãos. E temos também alguns assuntos que têm muita relevância no sentido administrativo de uma igreja local, de uma congregação que está em crescimento ou que já está em exercício, em atividade missionária dentro de uma localidade. Nesta oportunidade, eu quero começar a falar com vocês a respeito da epístola escrita por Paulo a Tito. A pequena epístola escrita pelo apóstolo Paulo a Tito. Esta é uma epístola pastoral. Falávamos em outra ministração a respeito da epístola a Timóteo, ou melhor, das 2 epístolas escritas por Paulo a Timóteo, que também são 2 epístolas pastorais. Tanto a primeira quanto a segunda, Paulo tinha um objetivo traçado: enviar as cartas para Timóteo para fortalecer o seu filho na fé, o discípulo Timóteo, o pastor Timóteo, e também para dar a Timóteo uma base teológica no sentido de administração, no sentido de formar obreiros, no sentido de conduzir o rebanho do Senhor de forma prudente, de forma sábia, de forma inteligente e de forma espiritual. Nesta carta a Tito, que é a carta que nós vamos estar falando aqui agora, é mais uma carta pastoral. Tito era mais um daqueles chamados por Paulo de filhos na fé. Filhos na fé, que é uma expressão utilizada pelo apóstolo para com seus companheiros, uma
expressão de carinho, uma expressão espiritual que revelava o afeto do apóstolo Paulo para com seus companheiros, para com seus obreiros, para com aqueles que caminhavam ao lado, junto a ele no seu ministério. Vejamos algumas informações especiais. Vejamos a introdução. Se você puder acompanhar aqui nessa tela que eu propus para vocês aqui, será de suma importância. Está escrito assim aqui na tela. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão na fé, Tito, o qual havia sido deixado em Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Tito, capítulo 1, versículo 5. Esta carta aconselha Tito a respeito de quais qualificações deve-se buscar nos líderes da igreja e instruções a vários grupos sociais situadas em contrastes com falsos mestres. Ele também alerta Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta. Então perceba, irmão, perceba, minha irmã, que o apóstolo ele colocou Tito para pastorear uma igreja que estava na ilha de Creta. Assim como na ministração passada falamos a respeito de Timóteo, que estava servindo a Deus como pastor na igreja que estava na cidade de Éfeso, agora temos Tito, o outro discípulo de Paulo, que foi por Paulo colocado para ser pastor dentro dessa comunidade, nesta ilha, em uma igreja que o próprio apóstolo Paulo havia alicerçado, colocado, abrido, instituído. E os obreiros que ali serviam estavam sob a liderança de Tito, a qual Paulo tinha uma extrema confiança, a qual Paulo depositava nele uma confiança tão grande que Tito, além de chamado de irmão na fé, é chamado também de filho na fé. Então Paulo tinha na pessoa de Tito uma confiança extrema, até porque Paulo não iria confiar a liderança de uma igreja nas mãos de alguém que ele não tinha confiança, na mão de alguém que ele não depositava uma confiança acima da média, acima do comum, até porque confiar um rebanho nas mãos de alguém a qual você não tem confiança é um perigo iminente, ok? Pode ser um tiro nos pés de um pastor que coloca um rebanho para ser pastoreado por alguém a qual ele não tem confiança. Então Tito era um homem que Paulo tinha muita confiança, ok? O destinatário da carta, nós vamos ver aqui agora na tela, o destinatário da carta é Tito. Eu falei para vocês aqui na introdução a epístolas que nós precisamos, antes de entrar no assunto da carta, conhecer o destinatário, para quem a carta foi enviada. Assim, nós identificamos o assunto. Conhecer o destino da carta, o destinatário da carta, conhecer quem vai receber a carta, o que povo vai receber o escrito, é uma porta que nos é aberta para identificarmos o assunto, o propósito do autor, o que levou o autor a escrever semelhante carta ou a compartilhar semelhante assunto. Então aqui na nossa tela temos o destinatário desta carta. Perceba, destinatário, Tito. Tito era gentil, de acordo com o texto escrito em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 3. Tito não era um judeu, Tito era um gentil. Foi convertido por Paulo, foi convertido por meio de Paulo, através da pregação de Paulo. E foi conhecido como um verdadeiro filho na fé. Tito 1, versículo 4. Acompanhou Paulo em algumas viagens e foi a ele que Paulo confiou algumas das tarefas mais difíceis, como de levar a epístola à igreja de Corinto, a segunda epístola, e a oferta aos pobres de Jerusalém. Como eu havia mencionado, Tito,
ele tinha em Paulo uma confiança, ou Paulo tinha em Tito uma grande confiança. Primeiro, por ter sido posto como pastor na ilha de Creta, e uma outra informação que está aqui diante de nós, na nossa tela, é que quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, aquela primeira carta que Paulo falou sobre a contenda que havia na igreja, dissensão na igreja, as facções que havia na igreja, naqueles grupos ali que foram identificados como grupo de Pedro, grupo de Paulo, grupo de Apolo e grupo de Cristo, todas as conversas que havia na igreja, como foi relatado pelos membros da família de Cloe, e Paulo tomou conhecimento, muitos problemas, imaturidade entre os irmãos, o caso do incesto, o pecado que estava sendo cometido ali na igreja, cujo o filho de um membro da igreja mantinha relações sexuais com a sua própria madrasta, entre problemas sobre os dons espirituais, profecia, línguas estranhas, assuntos concernentes à escatologia, que o povo não estava compreendendo e assimilando muito bem. Havia muitos tumultos na igreja em Corinto. Paulo envia a carta, logicamente que houve uma repercussão negativa, né? Não foi como Paulo esperava que viesse ser. Talvez Paulo pensava que iria cair uma unção, poder, havia de cair um avivamento sobre a igreja, mas ao contrário disso, caiu foi um pavor, um espanto, um medo entre os irmãos. E quando Paulo foi noticiado de que havia tudo isso, essa repercussão negativa entre os membros da igreja, Paulo imediatamente tratou de enviar a segunda carta aos Coríntios. E quem vai ser o portador dessa carta? Quem vai enviar essa carta aos irmãos? Quem vai ser aquele que receberá do apóstolo a confiança de levar essa carta, de ser o portador dessa carta? Tito. Tito era o representante ideal para chegar na igreja, ler a carta, falar em nome do apóstolo, porque Tito era reconhecido como alguém que tinha autoridade e autonomia para ser o representante do apóstolo Paulo junto a esse trabalho. Uma outra coisa importante também que o texto aqui está nos informando é que Tito realmente era um homem de confiança, até porque foi dada a ele a incumbência de levar a oferta aos pobres de Jerusalém, uma grande oferta que fora recolhida, uma oferta alçada que fora recolhida entre as igrejas daquela época, e esta oferta seria enviada aos irmãos mais pobres, aos irmãos desprovidos de recursos financeiros que estavam em Jerusalém congregando ali junto às comunidades, junto às congregações. E como Paulo ele não podia, no momento, ir a Jerusalém devido a estar numa atividade missionária, o que Paulo vai fazer? Paulo chama Tito, que é o seu homem de confiança, e passa para Tito todo o orçamento, toda a oferta, todo o dinheiro que foi recolhido para poder levar essa oferta a Jerusalém. Perceba a confiança, uma vez que nós sabemos que não é a qualquer pessoa que devemos confiar os bens financeiros, uma vez que a corrupção ela é muito grande, e não há corrupção só em Brasília, não há corrupção só entre os políticos, existe corrupção em todos os meios que a gente vive. O profeta Miqueias falou a respeito de corrupção entre o povo de Deus. O profeta Abacuque também falou que via corrupção nas ruas da cidade. Então a corrupção não está só entre os políticos, existe corrupção em todos os meios do nosso convívio. E falando da igreja, existe também muitos crentes que são corruptos, sacerdotes corruptos, pastores corruptos, profetas corruptos. Então Paulo, ele vê em Tito alguém que é da sua inteira confiança para pôr uma alta quantia na mão, e ele vai levar essa quantia para fazer a aplicação correta, levando aos irmãos que estão lá na cidade de
Jerusalém. Essa carta, ela foi escrita por Paulo quando Paulo estava na Macedônia, ok? Estava na Macedônia, Paulo já estava livre. Perceba aqui na tela que Paulo já estava livre da prisão romana, uma vez que nós sabemos que Paulo passou um período preso e lá dessa prisão o apóstolo Paulo ele ainda escreveu algumas cartas que são chamadas cartas de prisão. Sobre essas cartas nós já falamos na outra ministração. Então aqui Paulo já estava livre da prisão em Roma. Então Paulo está na Macedônia e esta é a penúltima carta escrita por Paulo, a penúltima carta. Então perceba que quando Paulo escreve a carta a Tito, Paulo já está no final do seu ministério. Paulo já está chegando no final da sua carreira ministerial. Paulo já está chegando nos últimos dias da sua vida. E Paulo vai passar uma carta instrutiva, uma carta de instrução para o pastor que estava lá em Creta, os irmãos que estavam na ilha de Creta. Em Tito 1,5, lemos que Paulo confiou a organização da igreja em Creta, cujos habitantes eram conhecidos como difíceis de lidar. Era um grupo difícil, era uma comunidade difícil de lidar, o que mostra seu caráter enérgico e seu zelo na causa de Cristo. Deveria ser mais velho que Timóteo, parece bem mais forte física e moralmente, pois Paulo mostra mais preocupação com Timóteo do que com Tito. Perceba que uma informação importante para você estudante. Tito era mais velho do que Timóteo, Tito era mais forte do que Timóteo. Até porque, para ter sido colocado para pastorear a igreja que estava na ilha de Creta, realmente se percebe que Tito, ele era forte, enérgico, era um homem mais sisudo, era um homem mais firme. Até porque, se fosse o contrário, os crentes da igreja em Creta iriam com certeza amassar Tito. E iria com certeza agir com Tito com muita covardia e Tito não iria resistir. Porque os irmãos de Creta, da igreja que estava na ilha, eram pessoas duras, difícil de conviver, difícil de lidar. Eram ovelhas obstinadas. Se fosse no tempo do profeta Ezequiel, seriam casa rebelde, um povo de semblante duro, um povo de coração obstinado. Então Paulo, de forma sábia, vai colocar Tito para cuidar dessa igreja, porque ele via em Tito um obreiro firme, uma pessoa firme para combater os problemas que haviam entre os crentes cretenses. Amém? Vamos acompanhar. Pulando agora, nós temos a próxima carta, é a carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. É uma pequena carta, viu? Uma pequena carta. Algumas pessoas nem conhecem a carta escrita a Filemon. Algumas pessoas não têm entendimento de onde está essa carta, quem seja esse personagem. É mais uma carta paulina endereçada a um de seus companheiros de ministério. Vejamos, o autor dessa carta, não há nenhuma dúvida, é o próprio apóstolo Paulo. A carta de Paulo a Filemon foi escrita de Roma, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. No mesmo período da carta escrita aos Efésios, e também da carta escrita aos Colossenses. Durante a sua prisão domiciliar. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso na sua prisão domiciliar em Roma, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 30 e 31. Os meados ali, quando Paulo estava preso, após todo aquele transtorno, daquela fatídica viagem no navio, daquele naufrágio, de ter passado pela ilha de Malta, de quase ter sido morto
pelo veneno daquela víbora que lhe agarrou em seus braços, em sua mão. Depois de toda aquela luta, Paulo foi conduzido a uma prisão domiciliar, onde ele passou um certo período, só que durante esse período ele não foi impedido de receber pessoas, de pregar o evangelho, de orar pelos enfermos e principalmente de escrever as suas cartas para poder corrigir problemas dentro das igrejas que ele havia fundado. A carta escrita por Paulo na prisão, na qual pede a Filemon que receba Onésimo, escravo fugido, agora convertido. Essa carta é um belo exemplo de cortesia e carinho. Paulo não discute os direitos que as leis daquele tempo davam aos donos dos escravos para resolver questão de como tratar um escravo fugitivo. Paulo aplica a mais alta lei que existe, que é a lei do amor cristão. Filemon. Escrita da cidade de Roma, no ano 60 para 61 depois de Cristo. É a 10ª carta escrita por Paulo, única carta pessoal, falando a respeito do escravo Onésimo. É uma carta muito pessoal. Essa carta não vai ser lida na igreja. Essa carta ela não é endereçada a um pastor de uma congregação. Essa carta é uma carta que traz um apelo muito íntimo, muito pessoal. Paulo está escrevendo a um amigo, a um membro de uma igreja que estava na cidade de Colossos. Filemon era um fazendeiro muito rico, proprietário, dono de muitas terras e que possuía muitos escravos. Inclusive, esta é a causa pela qual Paulo resolve escrever essa carta, para relatar, para falar a respeito de um escravo que havia fugido das propriedades de Filemon, cujo nome desse escravo era Onésimo. E o apóstolo Paulo, ele ganhou Onésimo para Cristo. Onésimo, de escravo, passou a ser um servo de Cristo, um servo do Senhor, que serviu a Paulo durante um certo período. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo vai escrever uma carta para Filemon, que é o atual dono de Onésimo, para que Filemon viesse receber Onésimo não como escravo agora, mas como irmão em Cristo. E Paulo apela para a emoção de Filemon, para que, se fosse possível, ele recebesse como irmão, e se de alguma forma Onésimo tivesse algum débito com Filemon, Paulo iria assumir toda a responsabilidade. É uma carta muito pessoal. Onésimo representa o pecador fugitivo, como nós, sem o Senhor, porque outrora nós éramos também escravos fugitivos do Senhor. Filemon, aquele que o recebeu, como Jesus nos recebe também. Paulo, o que intercedeu por ele, como o Espírito Santo intercede por nós. Que coisa linda! Aqui embaixo na tela. Paulo, o que intercedeu por ele, como o Espírito Santo intercede por nós. Qual é o objetivo desta carta? O objetivo desta carta é o breve pedido de Paulo a Filemon a respeito do escravo Onésimo. Este havia fugido de Colossos, provavelmente levando alguns objetos de valor pertencentes a Filemon. Provavelmente ele tenha roubado o seu senhor e fugiu com alguns pertences. Acabou sendo preso e onde encontrou Paulo e acabou sendo convertido em um cristão. Paulo, então, vai pedir a Filemon que perdoe Onésimo
e o acolha como um irmão em Cristo. Esqueça que ele é escravo, acolha agora como irmão em Cristo. O que estava em jogo era mais que perdão. O que estava em jogo era muito mais que um simples perdão. Era o amor de um irmão para com outro irmão em Cristo. Paulo está apelando ao mais íntimo do ser de Filemon para acolher novamente o seu escravo Onésimo, mas agora não na condição de escravo, agora na condição de irmão em Cristo, porque agora Onésimo é um convertido. Filemon parece ter sido dono de terras e de escravos. Deve ter se convertido durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Onésimo, um dos seus escravos, roubara dinheiro e fugira, ok? O Onésimo, ele saqueou, ele roubou, e roubando alguns pertences, ele foge. Chegou até Roma e ali encontrou-se com Paulo, talvez na sua prisão domiciliar. Ouviu o evangelho e converteu-se. Perceba que ele foge de Colossos, portando alguns objetos de valor, alguns pertences, quem sabe alguma quantia. Chegando em Roma, ele ouve falar de Paulo, o missionário que está preso. Paulo agora vai pregar para Onésimo. Paulo agora vai evangelizar Onésimo. E perceba que Onésimo ele vai se converter a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. E agora Paulo vai tomar conhecimento de tudo aquilo que Onésimo havia praticado. E Paulo entende que era necessário Onésimo voltar para a casa do seu Senhor para resolver essas pendências. Porque o cristianismo, irmão, o cristianismo, ele de maneira nenhuma, ele vai fazer com que nós, que se um dia tivéssemos causas a serem resolvidas, o cristianismo ele não vai apagar tudo isso. Nós vamos precisar acertar tais pendências para que o nome do Senhor Jesus, ele não venha a ser blasfemado entre os infiéis, entre os ímpios. Então é de suma importância, é de fundamental importância que o homem que veio a Cristo, tendo pendências no mundo lá fora, resolva as suas pendências, se conserte para que a sua conversão não venha ser tida como um meio de se esconder, como diz o ditado entre algumas pessoas, o famoso esconder-se atrás da Bíblia. Então a gente precisa ter noção de tudo isso. Vamos prosseguir. O destinatário dessa carta é Filemon, que era um grego convertido a Cristo. Olha que importante informação. Filemon era um grego convertido a Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. Filemon era rico, membro da igreja em Colossos, que se reunia em sua casa, proprietário de escravos, provavelmente entre eles Onésimo. Então perceba que a igreja que estava na cidade de Colossos, que era pastoreada por um homem chamado Epáfras, coisa que nós já conversamos na outra ministração, essa igreja estava na propriedade de Filemon. Então Filemon ele era um membro rico da igreja, de muita influência, que concedeu um espaço para que uma igreja fosse aberta e viesse o evangelho ser pregado. Então dá para se perceber que o coração de Filemon, de fato, é um coração de uma pessoa desprendida, é o coração de uma pessoa que ama o evangelho e com certeza vai compreender o apelo do apóstolo Paulo. Antes de entrarmos na próxima carta, deixe-me falar um pouco mais a respeito dessa pequena epístola a Filemon, pois há uma simbologia espiritual muito grande nessa carta. Nós podemos classificar essa simbologia da seguinte maneira, e é possível que isso seja pregado, pode ser compartilhado,
você pode compartilhar essa simbologia pregando um sermão, dando um ensinamento, pregando uma mensagem de evangelização, um culto missionário. Você pode ficar à vontade para reproduzir esta informação. Na pessoa de Onésimo, nós temos o pecador, o que fugiu, o que está fora de Deus. Onésimo representa o pecador. Filemon aqui pode representar Deus, pode ser um tipo de Deus que recebe o pecador, O apóstolo Paulo, ele pode ter uma representatividade do Espírito Santo, porque Paulo vai interceder, Paulo vai rogar, Paulo vai dizer para Filemon que receba o escravo, agora como irmão. Então Paulo pode representar o Espírito Santo, que é aquele que intercede, é aquele que ora por nós, é aquele que nos convence. O Espírito Santo é aquele que convence. E o Filemon pode se manifestar num ponto representativo como a pessoa do Pai, ou até mesmo como a pessoa do Filho, Jesus, que recebe o pecador pelo convencer do Espírito Santo, porque ninguém pode vir a Cristo se o Espírito Santo não lhe convencer. Então o Espírito Santo, sendo a pessoa de Paulo, convence Onésimo, o pecador, a ir a Filemon, Cristo, para que este o receba em sua casa, lhe perdoe a dívida, lhe perdoe a infração, e assim eles possam viver em plena comunhão para a bendita glória do nome do Senhor. Amém? Vamos prosseguir. A próxima carta que temos aqui é a carta escrita aos Hebreus. É a carta escrita aos Hebreus. Lembrando que agora nós vamos sair das cartas de Paulo. Agora aqui, essa carta aos Hebreus revela um período de transição entre as cartas de Paulo e as cartas universais. Porque agora nós acabamos de falar da última carta de Paulo, que é a carta escrita a Filemon. Agora nós estamos fazendo uma transição, saindo das cartas paulinas para entrarmos nas cartas gerais, ou também chamadas universais. E a primeira delas é a carta escrita aos Hebreus. E nós temos logo aqui uma informação sobre esta carta. O autor dessa carta é desconhecido. Nós não temos um autor definido para essa carta. Os historiadores da igreja, os teólogos, os grandes mestres são unânimes em dizer que esta carta é de autoria anônima ou de autoria desconhecida. Data mais provável para a escrita dessa carta, 67, meada de 62 para 67 depois de Cristo. Os destinatários, escrita provavelmente aos judeus cristãos romanos, aqueles que se converteram a Cristo, os judeus que se converteram ao cristianismo, aceitando a Jesus por meio da pregação dos missionários, daqueles que levavam a palavra do Senhor. Hebreus, mais uma informação, o autor é desconhecido. A carta é dirigida aos cristãos hebreus para orientá-los a não voltarem às práticas do judaísmo. A palavra melhor e superior, as palavras melhor e superior aparecem com muita frequência nesta carta, pois o autor pretende mostrar que Cristo está acima de todos os ritos e cargos judaicos. Então preste atenção, o autor da carta, ele quer mostrar que Cristo está acima de todos os ritos e cargos judaicos. Então o autor, ele conhece, o autor, ele entende, o autor, ele sabe de todos os ritos, de todos os dogmas da religião judaica, e ele quer mostrar para os crentes, para aqueles que se converteram,
que não há necessidade de manterem essa prática, porque Cristo é superior a tudo isso. Algumas pessoas discutem sobre o autor dessa carta. Existem alguns que dizem que foi o próprio apóstolo Paulo, existem outros que dizem que o autor dessa carta seja Timóteo, existem outros que dizem que o autor dessa carta seja Silas, ok? Entretanto, não podemos aqui utilizar nenhuma expressão de afirmativa a respeito do autor dessa carta, porque os estudiosos eles são unânimes, como eu afirmei agora há pouco, em dizer que essa carta é de autoria anônima. E eu não posso aqui dizer a vocês que acompanham as nossas ministrações que eu sei quem é o autor e que o autor é Paulo, ou que seja Lucas, ou que seja Timóteo, ou que seja Silas, que é mencionado no final dessa carta, Silvano, e também o próprio Timóteo, o nome dele é mencionado, o irmão Timóteo já está solto da prisão. Enfim, não podemos aqui trabalhar com achismo. E vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês sabem que o pastor Sávio, ele não ensina o que ele pensa. Eu não ensino o que eu acho. Eu não ensino aquilo que eu penso ser. Eu ensino aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia, ela afirma, eu também vos afirmo. Aquilo que a Bíblia diz ser, eu digo ser. Aquilo que está escrito é aquilo que eu me fundamento para passar para vocês. Por isso que tudo aquilo que eu passo a vocês é aquilo que eu tenho plena certeza, porque eu já encontrei dentro da Escritura, eu ensino a vocês com base naquilo que eu estudei na Bíblia. Então, eu não posso trabalhar com achismo, ok? E nem com opinião minha, de minha própria ideia, ok? Então, tenha isso também com você. O autor é desconhecido. O alvo são os cristãos judeus, os judeus que se converteram ao cristianismo. A Epístola aos Hebreus, acompanhe na tela, por favor. A Epístola aos Hebreus não tem autoria comprovada. Não tem autoria comprovada. Estudiosos têm proposto como autores Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Priscila, entre outros. A carta sugere que a formação educacional do autor incluía influência grega e judaica. Fica evidente o dom de ensinar e a disposição para o ministério do discipulado. Dá para sabermos, meu amado irmão, minha amada irmã, dá para saber que a pessoa que escreve, ela tem um conhecimento bem aprofundado sobre as coisas do Antigo Testamento. Não estamos falando aqui de uma pessoa que não tem conhecimento. Estamos falando aqui de um perito nos assuntos da lei de Moisés, das leis sacrificiais, de todos os dogmas da religião judaica. Então, é uma pessoa que tem conhecimento sobre esse assunto. Então, logicamente, que pode ser um daqueles que acompanhavam Paulo, que tinham conhecimento. Entretanto, nada disso nos garante base para afirmarmos aqui de forma categórica que seja um desses personagens o autor da carta. A epístola ela é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que passavam por perseguições por causa da fé. Com o acirramento da perseguição, muitos desertaram, provavelmente voltando para o judaísmo. Assim, a epístola é escrita para afirmar a doutrina cristã a partir da lei e estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo. O momento era de muita perseguição. A igreja estava perseguida, a igreja estava sofrendo perseguição externa e perseguição interna. Tudo que nós sabemos é que nestes anos aqui, muitos apóstolos do Senhor já tinham sido assassinados e muitos já estavam na mira do Império Romano para também serem martirizados. E muitos cristãos já estavam também
sendo martirizados, sendo caçados, sendo perseguidos. Então, os irmãos desse contexto aqui, eles estavam sendo coagidos a deixarem o cristianismo, entre aspas, e voltarem às práticas do judaísmo, tudo para terem a sua vida facilitada. E muitos estavam regressando, muitos estavam voltando àquelas velhas práticas de ritos judaicos, de sacrifícios judaicos, aderindo novamente a todos os ensinamentos de Moisés. Tudo que Moisés escreveu, é bom que se saiba, se cumpriu em Cristo. Tudo aquilo que Moisés falou, tudo aquilo que os profetas predisseram, tudo aquilo que a antiga aliança deixou registrado, se cumpriu em Cristo. Então, depois de Cristo, não faz-se necessário seguir todos os rituais da religião judaica. Nós não somos judeus. Nós não precisamos praticar as práticas judaicas. Não devemos ser judaizantes, praticantes dos ritos judaicos, porque nós somos cristãos. Nós aqui, gentios convertidos, eles, judeus convertidos, não aos ritos de Moisés, não à religião judaica, mas ao cristianismo, ao movimento totalmente diferente. Então era necessário que eles deixassem aqueles ritos e não voltassem, não regredissem. Os irmãos estavam regredindo, professando a fé em Jesus e mantendo as práticas dos sacrifícios judaicos, voltando àquela fé antiga. E não havia necessidade de tal situação. Prosseguimos na introdução. Hebreus é um conjunto comparativo entre o testamento da lei e o testamento de Cristo, e é chamada por alguns de Levítico do Novo Testamento. A epístola é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. É interessante para você que é leitor da Bíblia, quando for ler o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, leia também a Epístola aos Hebreus. Quando você for ler a Epístola aos Hebreus, tente ler também Levítico, porque são livros que se parecem muito, são livros que se identificam, porque falam sobre os mesmos assuntos no que tange a sacrifício. Porém, todo sacrifício do tempo do Levítico se cumpriu através da pessoa de Cristo ou na pessoa de Cristo. Então, são livros que se completam, são livros que se complementam, ok? Prosseguindo, o esboço da Epístola aos Hebreus. A superioridade da pessoa de Cristo, majestade. A superioridade da pessoa de Cristo, majestade. Hebreus 1 ao 4. Cristo, ele é superior. Segundo, superioridade da obra de Cristo, ministério. Cristo teve um ministério superior ao de Moisés, superior ao de Arão. Hebreus capítulo 5 até o capítulo 10. Superioridade da vida em Cristo, ministros. Hebreus 11 até Hebreus capítulo 13. Então não importa em qual parte da carta apresente Cristo, em todas as partes Cristo é apresentado como superior, superior a Moisés, superior a Arão, superior aos anjos, superior aos ministros, superior a todo aquele que está debaixo da terra, sob a terra ou acima da terra. Cristo, ele é superior. A carta apresenta a supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo.
Observe nessa tela a superioridade da obra de Cristo. Primeiro, Cristo é superior no sacerdócio. Cristo é superior no sacerdócio. Acompanha isso, por favor. Em suas qualificações, ele é superior. Em sua ordem de sacerdócio, ele é superior. Isso porque Cristo não é sacerdote segundo a ordem araônica. Cristo não é sacerdote segundo a ordem araônica, mas Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até porque, concernente à tribo de Judá, Deus nunca fez menção de sacerdócio. E Jesus, ele não é da tribo de Levi, Jesus não é levita. Jesus, ele é da tribo de Judá. E no tocante à tribo de Judá, Deus não fez menção de sacerdócio. O sacerdócio de Cristo, ele é válido porque ele é descrito como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E para você que lê a Bíblia, você deve perceber no livro do Gênesis, ainda no capítulo 14, que apareceu Melquisedeque, sacerdote, que era rei de Salém, que é a antiga Jerusalém. E o próprio patriarca Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, adorando a Deus, levando o dízimo de tudo, prestando e pagando votos. Então Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, que ninguém sabia de onde veio e nem se soube como desapareceu. Assim é o sacerdócio de Cristo, não é dessa terra. O sacerdócio de Cristo não é deste mundo, mas o sacerdócio de Cristo é espiritual e é eterno. Veio do céu. E o que veio do céu é superior ao que é da terra. O que é do céu é superior ao que é dessa terra. Glória a Deus. Cristo, prosseguindo, é superior em sua aliança, em sua natureza, em seu ministério, em sua dimensão. Ele é superior em tudo. Jesus Cristo é superior em sua aliança. Cristo é superior no sacrifício, em seu ministério sacerdotal, em sua promessa cumprida. É interessante isso. Cristo é superior no sacrifício. O tema dessa carta também é magnífico. O tema da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo, como nós estamos falando desde que começamos aqui a relatar sobre esta carta. Cristo é superior. Receba essa informação espiritual aí, não perca isso por nada. Cristo é superior, primeiro, aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Pessoal, estamos falando do personagem mais ilustre da religião judaica. Estamos falando do personagem mais respeitado, mais reverenciado. Moisés, ele é pregado até hoje entre os judeus. Só que o autor aos Hebreus coloca Cristo como superior a Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio ou ao sacerdote, porque o sacerdote de Cristo, ele não veio dessa terra, não foi uma ordenança humana. O sacerdócio de Cristo é uma ordenança celestial, é uma ordenança de Deus Pai. Amém? Prosseguindo. Ele é superior e oferece um concerto superior. O concerto que Cristo estabeleceu é um concerto superior ao concerto da antiga aliança, mediante aos pactos
sacrificiais do passado. Cristo, ele é superior e oferece um concerto superior. É o concerto da nova aliança, é o concerto do novo pacto, do novo mandamento, do novo testamento. Cristo é superior e oferece um caminho superior. E qual caminho é esse? É o caminho por intermédio do seu sangue. O sangue do Senhor Jesus abriu um novo caminho, pelo que todo aquele que vem a Cristo, todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que confessa a Cristo, hoje tem acesso ao Pai, por intermédio deste caminho que se abriu. Lembrando que no passado o sacerdote da linhagem araônica ou da ordem araônica, o sacerdote ele fazia a emenda, a linha intercessória, ligando o homem a Deus por intermédio dos rogos, orações, intercessão e clamor. Cristo, com a sua morte, ele rompeu essa linha de divisa, essa barreira que tinha entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. E através da morte do Senhor, o véu que separava o homem do Santo dos Santos, esse véu foi rompido, esse véu foi rasgado, o lacre que impedia o homem de ter acesso a Deus, esse lacre foi rompido e hoje o homem pode ter acesso a Deus por este caminho perfeito. Que caminho é esse, professor? É o sangue de Jesus, que vale mais do que sangue de animais derramado. Como disse o autor aos Hebreus, vale mais do que sangue de bodes, do que sangue de ovelhas, do que sangue de carneiros. O sangue de Jesus, ele é mais poderoso e mais eficaz. Esta carta tem muito a dizer aos cristãos modernos. A mensagem de Hebreus ainda nos adverte que não fomos chamados a esquivarmos-nos das dificuldades, cedendo às velhas práticas. Essa carta nos adverte também, a nós cristãos modernos, cristãos dos dias atuais, a não cedermos diante das provações, diante das batalhas que se apresentam diante de nós, a não voltarmos às práticas passadas, a não cedermos às tentações e voltarmos aos velhos rudimentos que servíamos no passado. Muitos cristãos modernos estão removendo os marcos antigos que foram estabelecidos por aqueles que vieram antes de nós, e por não suportarem as provações, por não suportarem as lutas e as batalhas, estão regressando, estão retornando às práticas antigas, abandonando literalmente tudo aquilo que tem sido ensinado, que tem sido revelado por intermédio da Escritura, por intermédio dos santos pastores que nos conduziram no caminho da sabedoria eterna, da sabedoria de Deus. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Hebreus 10, versículo de número 23. Em meio aos problemas desconcertantes da vida, o crente refugia-se na suficiência de Jesus Cristo e participa de seus sofrimentos. O crente é convidado a tudo isso. O crente é convidado a participar dos sofrimentos, assim como Cristo padeceu, assim como Cristo sofreu, assim como Cristo enfrentou todo o martírio, todo o suplício, toda a dor, toda a provação. Nós também somos convidados a passar por todo esse processo e não desfalecermos
em nossa fé, mas louvar a Deus no tempo da nossa angústia e honrar a Cristo em meio a todo o processo de sofrimento, porque assim o Senhor requer, assim o Senhor estabeleceu, e precisamos, com a graça de Cristo, com a graça do Senhor, levarmos a nossa fé adiante, levarmos o ministério adiante, entendendo que Cristo é superior a tudo isso. Perceba mais uma vez aqui na tela, o tema da epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. A epístola também apresenta para nós a galeria dos heróis da fé. A epístola também apresenta a galeria dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. É interessante essa expressão que o autor usa, homens dos quais o mundo não era digno. É interessante que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, temos ali uma listagem de homens e mulheres que viveram nessa terra, que romperam, que exerceram uma fé genuína no Senhor, que mostraram como é possível servir a Deus, mesmo diante das provações, manter a fidelidade e manter um comprometimento com Cristo. Dentre essa lista dos heróis da fé, nós temos os heróis anônimos e temos os heróis cujos seus nomes foram catalogados, foram registrados. Na lista dos heróis anônimos, nós podemos identificar vários personagens extraordinários que nós conseguimos identificar, por mais que não tenham seus nomes registrados, mas nós conseguimos identificá-los pelos feitos, pelas obras que realizaram, como por exemplo, o texto chega a citar aqueles que pela sua fé apagaram a força do fogo, ou neutralizaram a força do fogo. Os nomes não estão registrados, mas nós sabemos quais são: Ananias, Misael e Azarias, que enfrentaram a fúria insana de Nabucodonosor e por não negarem a genuína fé no Deus de Israel, foram lançados, amarrados dentro da fornalha de fogo, uma vez aquecida no nível 7, que matou os homens que ali levaram os 3 rapazes. Entretanto, a Bíblia nos faz saber, em Daniel capítulo 3, que esses 3 homens foram por Deus preservados desse martírio. Entre estes, nós temos outros muitos que, embora os seus nomes não sejam registrados ou não estejam registrados, o autor faz questão de nos narrar, de trazer a narrativa das obras maravilhosas que eles fizeram. Obras que nos permitem sabermos quais são, quem são ou quem é o personagem que está de forma implícita sendo revelado para nós no texto. Porque existe aqueles que se manifestam de forma explícita, como é o caso de Abraão, o caso de Isaac, Jacó, entre outros mais que aparecem, o nome de Samuel, Jefté, entre outros mais que vão aparecer no texto de forma explícita. Entretanto, não podemos desclassificar aqueles que também aparecem de forma implícita, mas que nós consigamos entender que por mais que os nomes não apareçam, as suas obras não são desqualificadas. Amém? Então, a carta, o cerne, a base da carta, de fato, é superioridade de Cristo. Vamos prosseguir. Vamos falar da última carta de hoje, nessa ministração. A última carta é a carta de Tiago. A última carta é a carta de Tiago. Lembrando que é a última carta da ministração de hoje, viu? A última carta da ministração de hoje. O autor da carta simplesmente se identifica
como Tiago. O autor da carta simplesmente se identifica como Tiago. Sabemos que no Novo Testamento há pelo menos 4 Tiagos, que são eles: Tiago, filho de Zebedeu, chamado a ser um seguidor de Jesus; Tiago, junto com seu irmão João e Pedro, tornou-se um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. Segundo, Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12, mencionado apenas na lista dos apóstolos em Marcos 15, versículo 40. Terceiro, Tiago, o pai de Judas, que não é o Iscariotes, João 14, versículo 22. E quarto, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, Gálatas 1, versículo de número 19. Então, pelo menos 4 Tiagos aparecem nos textos do Novo Testamento. Isso leva-nos a entender que o nome Tiago era um nome muito comum no Novo Testamento. Por isso é necessário, quando nos depararmos com alguns nomes no Novo Testamento, imediatamente buscarmos o contexto para não confundirmos os personagens. Que nem João, por exemplo. Temos o João Batista e temos o João, filho de Zebedeu, que se tornou apóstolo ao lado do seu irmão, chamado Tiago. Então nós não podemos confundir os personagens. Por isso é necessário analisarmos os contextos a qual os nomes estão sendo ali atribuídos, inseridos e colocados. Consideramos o autor da carta de Tiago como sendo o irmão de Jesus, devido à sua autoridade sobre a igreja e importância. O Tiago, que presidiu o conselho em Jerusalém, Atos 15, é identificado em Gálatas 1,19 como o irmão do Senhor. Tiago era cético a respeito do ministério de Jesus, só vindo a acreditar após a ressurreição, quando foi testemunha ocular deste acontecimento. É bom que se saiba que este Tiago da carta não é o Tiago, irmão de João, o Tiago apóstolo, que aparece na lista dos 12 apóstolos do Senhor, no Evangelho, nos livros do Evangelho sinópticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Então, esse não é aquele personagem que foi ao lado do seu irmão João, chamado ali de Boanérgio, filhos do trovão. Esse Tiago, o apóstolo Tiago, ele foi decapitado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, pelo rei Herodes, naquela ocasião de perseguição da igreja do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, que nós estamos diante, o Tiago da carta, o Tiago da epístola, ele não é chamado de apóstolo. Ele mesmo não se identifica como apóstolo na carta. Ele se identifica como servo do Senhor. Esse Tiago, o meio-irmão do Senhor, filho de José e Maria, não cria em Jesus, como na verdade nem os seus outros irmãos também criam nele. Eles não acreditavam no ministério de Jesus, que Jesus de fato ele era o Messias prometido, aquele que veio ao mundo com a responsabilidade de salvar a humanidade por meio da morte e da ressurreição. Ele não cria. Entretanto, Jesus, após a sua ressurreição, Jesus ele foi atrás de Tiago, porque Jesus sabia que Tiago seria o ícone da igreja. Jesus sabia que Tiago iria exercer uma influência, um papel preponderante de liderança dentro da igreja em Jerusalém. Então Jesus, ele foi até Tiago, ele apareceu a Tiago em 1 Coríntios 15, versículo 7. E quando Jesus aparece a Tiago, Jesus ganha Tiago, porque agora Tiago está vendo o seu irmão que morreu e ressuscitou para comprovar tanto as profecias dos profetas, como as profecias que o próprio Jesus mencionava a seu próprio respeito.
Então agora Tiago cai a ficha, e Tiago agora crê em Jesus. E por crer em Jesus, Tiago se torna um dos grandes nomes da igreja. Tanto que, na primeira reunião convencional em Jerusalém, no primeiro concílio, em Atos capítulo 15, perceba a autoridade de Tiago junto à mesa apostólica, junto à mesa diretora, trazendo à tona uma profecia liberada pelo profeta Amós, lá do Antigo Testamento, e perceba como a palavra de Tiago ela tem uma grande relevância e um grande respeito entre a mesa diretora em Jerusalém e entre os irmãos missionários na ocasião, que eram Paulo e Barnabé e alguns irmãos que estavam ali acompanhando aquela obra. Então, quero que você entenda que, ao mencionar a epístola de Tiago, você compreenda, esse Tiago não é o apóstolo, ok? Esse Tiago da epístola é o Tiago que era irmão de Jesus, ok? O irmão de Jesus. Prossigamos. A carta de Tiago é uma carta aberta, ou seja, destinada a um público geral. Assemelha-se muito à primeira carta de Pedro e à primeira carta de João. Seus assuntos, na opinião de alguns escritores, não são teológicos, pois não trata de doutrinas específicas. Porém, ao analisarmos o seu conteúdo, verificamos muitas doutrinas, como a doutrina de Deus, escatologia, senhorio de Cristo, entre outras. Então, a carta de Tiago é uma carta simples, ok? É uma carta que traz uma temática de muito fácil entendimento, de muito fácil compreensão. Não é uma carta com assuntos indecifráveis, é uma carta que traz assuntos completamente compreensivos pelos seus ouvintes, pelos seus leitores. É uma carta que trata de assuntos práticos, assuntos simples, corriqueiros, que acontecem no dia a dia dos cristãos e no dia a dia da igreja. Então perceba que é uma carta dotada de muita simplicidade. Tiago revela pouco sobre a natureza da igreja, porém são muito importantes. Ele usa o termo judaico sinagoga para designar reunião ou reuniões cristãs, faz referência a anciãos da igreja e os instrui nos deveres pastorais, unção com óleo nos doentes acompanhado da confissão de pecados. Tiago fala para as pessoas que conhecem a doutrina cristã, porém insiste em orientá-los. Por quê? Porque esta carta, como Hebreus e as outras que virão a seguir, são cartas universais, são cartas gerais. Essas cartas já foram enviadas às igrejas que já estavam abertas, que já tinham sido doutrinadas. Estas igrejas já haviam sido doutrinadas pelo apóstolo Paulo, pelos pastores que foram levantados, representantes administrativos, na liderança eclesiástica. Então, Tiago está falando para uma igreja já formada. Por isso que os assuntos de Tiago são assuntos práticos, são assuntos simples, são assuntos que qualquer membro da igreja vai tomar conhecimento. Ao ouvir e ao ler, vai logo compreender aquilo que Tiago fala. Então, Tiago ele utiliza a expressão sinagoga, que era uma expressão muito conhecida, um termo muito conhecido naquele tempo, principalmente pelos judeus. Então, os judeus que se convertiam a Cristo entendiam muito bem quando se utilizava o termo sinagoga. Os anciãos da igreja, que eram representatividades espirituais, de liderança, de poder, de autoridade, uma função de muito respeito dentro da igreja. Esses anciãos, é bom que se mencione aqui também, eles são chamados de presbíteros, ou também eram chamados de bispos. Então, esses três termos identificavam a mesma pessoa, ancião, bispos e presbíteros.
Essa expressão ancião ou anciãos é uma expressão trazida lá do Antigo Testamento, pois os anciãos eram representatividades de autoridades espirituais. Então Tiago está trazendo à memória esse termo aqui para aplicar para a igreja. O resumo da teologia de Tiago, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a tentação que vem sobre aquele que serve a Deus. Todo aquele que serve a Deus, ele é tentado, ele será tentado. Tiago fala sobre a vida cristã, sobre alguns procedimentos que os cristãos precisam ter, porque não é porque somos crentes que não temos responsabilidades. O cristão, ele tem maior responsabilidade do que o homem ímpio. O homem ímpio, ele tem uma responsabilidade e cumprindo-a ou não cumprindo-a, ele segue o seu caminho. Agora o cristão é diferente. O cristão, ele tem muito mais responsabilidade do que o homem ímpio. Então Tiago, ele traz um panorama bem ampliado sobre a vida cristã e como que o cristão precisa proceder diante da igreja e diante da sociedade ímpia. Para finalizar, Tiago fala da relação com a justificação pela fé, como também foi expressada por Paulo. Esse tema foi expresso por Paulo em várias outras de suas cartas. Então ele mostra para a igreja que nenhum de nós será justificado por obras, mas a justificação, como a doutrina paulina, ela vem pela fé. E Tiago traz um paralelo entre fé e obra, dizendo que fé sem obra é uma fé morta e obra sem fé também é uma obra morta. Então ele faz um paralelo entre fé e obras, dizendo que quem tem fé mostre as obras, e as obras têm que ser feitas em concordância ou através de um elo perfeito com a fé. Fé sem obra é morta, como obra sem fé também é uma obra inoperante. A fé produz, de acordo com Tiago, a fé produz maturidade cristã nas provações. A fé produz a permissão para que as provações atinjam seu propósito, até porque quando somos provados, temos que manifestar em nós maturidade, porque um cristão imaturo, quando é provado, ele não entende a razão da provação e facilmente ele vai desviar-se, facilmente ele vai abrir mão do seu propósito, abrir mão da salvação. Então, é imprescindível ao cristão ter maturidade para entender os processos dessas provações. E é preciso também compreender que toda provação ela se manifesta com um propósito. Nenhuma provação se manifesta sobre a vida de um cristão, de uma pessoa que professa a fé em Cristo, sem um propósito. Há um propósito sobre toda a provação. Outro ponto, a sabedoria, a oração e o exercício da fé. Tiago chega a dizer que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago fala que a sabedoria do mundo é uma sabedoria diabólica. Só que a sabedoria de Deus é uma sabedoria eficaz, eficiente, produtiva. Então, quem não tem sabedoria, segundo Tiago, é necessário pedir a Deus, porque Deus dá, Deus concede, Deus entrega a sabedoria para quem lhe busca. E o princípio de toda a sabedoria está em Deus. E o temor do Senhor é aquilo que nos faz alcançar essa sabedoria. Uma sabedoria espiritual que com certeza nos colocará de forma apta para servir a Deus e revelar em nossa vida o caráter de Jesus Cristo. Mais um ponto, a pobreza e a riqueza, ele ressalta isso no capítulo 1. As provações e tentações, ele relata também no capítulo 1. De maneira nenhuma o homem ele fica fora desse panorama, não é?
porque quando o homem vem à fé em Cristo, ele não será de maneira nenhuma excluído desse processo de provação, até porque quando o homem vem a Cristo, ele deverá ser provado, porque Deus ele prova aquele que ama, ele repreende aquele que ama, então provações se manifestam em consequência dessa fé professada. Então você que profere a fé, você que professa a fé, você deverá ser provado. Então toda a luta que você passa é revelada nessa carta como um propósito superior, espiritual e divino. Deus tem propósito em tudo que permite você passar, em tudo que permite o cristão passar. É necessário compreender isso. Prosseguindo, as dissensões dentro da comunidade. Paulo fala das dissensões. É bom entendermos aqui que quando Tiago utiliza essa expressão comunidade, é a igreja, viu? Comunidade é visto como igreja, porque a igreja ela é a comunidade de Cristo. A igreja, você precisa compreender isso, que a igreja ela é a comunidade de Cristo. Em que sentido? Uma comunidade é um lugar que recebe todo tipo de pessoas, né? Talvez eu estou falando para alguém que mora num bairro, numa comunidade, assim como eu também moro, todos nós moramos. Em nossa comunidade, em nosso bairro, não dá para escolhermos o tipo de gente que vai morar. Você não consegue escolher o tipo de vizinho que você vai ter. Você não consegue escolher o tipo de gente que vai frequentar o seu bairro, que vai morar no seu bairro, que vai formar junto com você essa comunidade. Não dá para escolhermos, porém precisamos receber, precisamos aceitar. A comunidade igreja é a mesma coisa. Não dá para você escolher quem vai vir para a igreja. Não dá para nós escolhermos quem vai frequentar a igreja junto conosco. A igreja ela é vista como comunidade. Assim como dentro de um bairro, de uma comunidade, existem muitos problemas. Dentro da igreja como comunidade, haverá também, logicamente, muitos problemas. E Tiago trata de tudo isso, das dissensões dentro da comunidade, dos problemas dentro da igreja, para que todos que frequentam a igreja entendam que a igreja é formada por pessoas de diferentes pensamentos, diferentes personalidades, diferentes comportamentos. E é fundamental que quem vem para a igreja entenda que a igreja não é o céu. A igreja não é o céu. Costumamos dizer que a igreja ela é uma extensão do céu, é um pedacinho do céu. Só que nunca se esqueça, a igreja não é o céu, ok? A igreja não é o céu. Então, assim sendo, você entende que dentro da igreja não habitam pessoas perfeitas. Eu que vos falo, não sou perfeito. Você que me ouve também não é perfeito. Então não somos perfeitos. Estamos na igreja buscando aperfeiçoar-nos a cada dia através de Cristo, no sentido de amar uns aos outros, de demonstrar o afeto de Cristo por intermédio do Espírito Santo. Então, entenda isso. A igreja tem problemas. E Tiago, ele vai falar desses problemas, né? Tiago, ele vai falar desses problemas. Outro, os efeitos nocivos da língua sem controle, os efeitos nocivos da língua sem controle. Tiago mostra que é um perigo uma língua descontrolada, uma língua que não tem o freio da graça do Espírito, uma língua que se manifesta sem temor. Tiago chega a dizer que é cheio de peçonha mortal. Tiago chega a dizer que é como um fogo que incendeia todo um bosque. E Tiago chega a dizer que todos os animais da terra já foram domados pelos homens. Os grandes navios já foram dominados pelos homens. Através de um pequeno leme, o homem controla grandes embarcações. Entretanto, nenhum homem ainda teve o prazer de dizer que foi capaz de domar ou dominar a própria língua. Então, Tiago chama a atenção dos crentes no tocante à vigilância, no falar, ok? No se expressar, entendendo que a língua de uma mesma boca procede bênção
e procede maldição. E é necessário que nós tenhamos vigilância para que esse pequeno membro que temos na nossa boca, esse pequeno músculo, não venha comprometer e prejudicar a obra pela qual Jesus morreu por ela. Prosseguindo, os prazeres malignos são a fonte de dissensões. Os prazeres malignos, os desejos carnais, a busca por dinheiro, a busca por poder, a busca pela glória humana, a busca pelas coisas desta terra, a busca por posições, a busca pela exaltação pessoal, pela vanglória pessoal, a busca insana pelo prazer, pelos títulos, que tem provocado uma gigantesca egolatria entre os homens que frequentam a igreja, e tudo isso tem gerado contendas, dissensões, brigas, rebeliões, divisões, e muitos têm sofrido por causa disso, por causa de homens que de uma forma escandalosa têm lutado e buscado por poder e posições que Deus ainda não permitiu que tal homem galgasse ou que tal homem alcançasse. Por causa dos prazeres malignos, a igreja do Senhor tem sido afetada, e Satanás, por intermédio de tudo isso, tem sangrado, tem violentado a igreja do Senhor Jesus, e ele tem se utilizado de toda a instrumentabilidade dos prazeres macabros, maléficos, que habitam no coração de homens que não temem a Deus, de homens que não têm pudor, que não têm caráter e que não têm sensibilidade para ouvir e esperar o momento certo para o Espírito Santo lhe imputar algum tipo de obra. Então tudo isso tem provocado certos dissabores e a obra tem sido prejudicada, e Tiago traz isso à tona. Tiago, ele não poupa esforços para fazer com que venha à tona essa maldade, para que os crentes venham tomar conhecimento e entender que os prazeres malignos são a fonte de dissensões dentro da igreja. Para finalizar, Tiago fala de um chamado ao arrependimento. Ele utiliza parte do capítulo de número 4 para fazer uma convocação. Tiago está conclamando os crentes ao arrependimento, para que haja arrependimento, para que os crentes se arrependam, para que os crentes voltem ao temor, para que os crentes voltem a Cristo, se submetam a Deus, fujam da aparência do mal, se submetam debaixo da mão de Deus, se humilhem perante o Senhor Todo-Poderoso. Tiago está conclamando, Tiago está convocando os crentes ao arrependimento. Então ele utiliza parte do capítulo de número 4 para trazer esse povo ao arrependimento, para convocar os crentes ao arrependimento. E para finalizar, ele fala sobre a maledicência e diz que a maledicência é proibida. Não só a maledicência, ele utiliza essa expressão, mas todos os demais frutos da carne são categoricamente, veementemente proibidos pelos apóstolos, que falam sob a influência do Espírito Santo no combate a essas obras, no combate aos frutos da carne, a todas essas obras que provocam dissensão no meio do povo de Deus, escárnio da nossa fé, e consequentemente abrem uma brecha para que Satanás possa trabalhar com liberalidade, prostituindo o povo de Deus, sensualizando a obra do Senhor, carnalizando a igreja de Cristo e levando muitos crentes ao leito do adultério, ao tramitar nas vias da profanação religiosa, e com isso a igreja tem sido ridicularizada
blasfemada, criticada, nossa fé tem sido contestada e o evangelho que nós temos pregado não tem sido um evangelho efetivo, justamente por causa de toda a maledicência associada a todas as demais obras da carne que tem sido praticada pelos cristãos do século 21. E Tiago parece que ele está com a visão tão ampliada, que ele está escrevendo para a igreja daquele tempo, mas parece que ele está tendo uma visão sublime em 3D, e ele está conseguindo contemplar a igreja dessa era moderna, a igreja do século 21. Parece que Tiago está aqui, parece que Tiago está aqui no nosso tempo, parece que Tiago está vendo a igreja brasileira, parece que Tiago está contemplando a igreja desse tempo, a igreja deste século, e está enviando uma carta que não serve apenas para aquele tempo, mas que cabe também totalmente para o tempo chamado hoje, chamado agora, ok? Aqui a gente finaliza, ok? Aqui a gente finaliza a epístola de Tiago. Próxima carta agora é a carta de Pedro, e esta carta, que é também extraordinária, vai ficar para a próxima ministração, vai ficar para a próxima aula, ok? Espero você na próxima ministração. Não perca por nada. Este ensino é um ensino maravilhoso, é um ensino que com certeza está abrindo a nossa mente no tocante à obra do Senhor, no tocante à disciplina da igreja, às doutrinas da igreja. Volto a frisar, como sempre tenho frisado no decorrer da ministração das epístolas, sejam paulinas ou sejam epístolas universais, se utiliza muito a expressão doutrina, até porque as epístolas, elas compõem a seção doutrinária do Novo Testamento. Uma vez eu já falei para vocês que o Novo Testamento se divide em 4 seções, sendo biografia, história, doutrina e profecia. Então, as epístolas ocupam essa terceira seção, que é chamada de seção doutrina, seção doutrinária, e sempre eu enfatizo a vocês que a doutrina, que é aqui mencionada, vem do latim doctrina, e significa ensino, ensinamento, e nada tem a ver com usos e costumes, com manifestações culturais, ok? Ou tradição religiosa, tradição de anciãos ou tradições humanas. Então a expressão usada doutrina é justamente para tratar dos ensinamentos que os apóstolos passavam às igrejas no sentido de combater as heresias, combater os falsos ensinamentos, os falsos mestres que estavam de uma forma absurda e grotesca, levando falsos ensinamentos ao seio da igreja primitiva, e por causa disso estavam comprometendo todo o avanço do trabalho que estava sendo implantado, não só pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, mas também por todos os demais apóstolos e missionários daquela era, que entregaram as suas vidas ao evangelho, viajando de ponta a ponta dos hemisférios para levar o evangelho, para edificar a igreja e solidificar aquilo que tinha sido iniciado por Jesus, ainda quando ele estava vivo e estava aqui sobre a face dessa terra. Então, os ensinos doutrinários das cartas tinham por principal objetivo repelir, repreender, combater todos os hereges daquele tempo e também os problemas que ocorriam dentro da igreja, no sentido de combater pecado, de combater rebeldia, rebelião, desobediência e todas as outras coisas que vinham na igreja do Senhor, seja em qual cidade que fosse, seja qual fosse a igreja que estava lá, se fosse Paulo que tivesse
abrido, ou qualquer um dos outros apóstolos do Senhor, sem importar quem fosse ou qual igreja fosse, problemas tinham em todas as igrejas. Devido a isso, tivemos a importante iluminação do Espírito na vida dos apóstolos de enviar as cartas para combater esses problemas. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco aqui, nos acompanhando nessa aula básica sobre as epístolas. Isso aqui é só algo bem pequeno, bem básico. Você que tem interesse de conhecer um pouco mais da Bíblia, você pode aí no comentário você pode deixar o seu número, deixar sua pergunta, e você pode estudar teologia conosco, teologia básica e teologia média. Você pode fazer cursos online conosco para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando que o nosso maior propósito é vê-lo crescer, é vê-lo avançar no conhecimento de Cristo. Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça, que o Senhor lhe dê as principais instruções para o crescimento através da palavra de Deus. Deus te abençoe, fique na bênção.